O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um pronunciamento aos brasileiros sobre as manchas de óleo que surgiram no mar e atingem as praias de vários estados do Nordeste. Salles explicou que todos os esforços estão sendo feitos desde o primeiro momento em que as manchas foram detectadas no início de setembro. Salles desmentiu a campanha de desinformação que alega que o governo estaria sendo omisso. Assista. Boa noite. O litoral brasileiro tem sofrido com o aparecimento de óleo, que em momentos distintos vem atingindo pontos diferentes nos mais de 2.000 quilômetros da costa, compreendido entre os estados do Maranhão e da Bahia. Desde que as primeiras manchas surgiram, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, composto pelo IBAMA, ANP, Marinha, vem realizando ações para a retirada do óleo encontrado nas praias. Seguindo a orientação prevista no Plano Nacional de Contingência, foi designada a Marinha do Brasil para desempenhar o papel de coordenação operacional, estabelecendo salas de comando e controle nas cidades de Salvador e Recife. Desse trabalho participam diversos órgãos, como Defesa Civil, Agência Nacional de Águas, ICMBio, IBAMA, Agência Nacional do Petróleo, Petrobras, Marinha e órgãos estaduais e municipais. Todo esse trabalho, acompanhado desde o princípio pelo presidente Jair Bolsonaro, inclui também o monitoramento e a tentativa de localizar as manchas de óleo ainda no mar. Para isso, temos utilizado sistemas de identificação por satélites nacionais e estrangeiros, incluídos sistemas americanos como o EPA, NOAA e a Guarda Costeira, além de embarcações, sobrevoos diários de helicópteros do IBAMA, da Força Aérea, da Marinha, juntamente com aviões radar. Apesar desse esforço contínuo e ininterrupto, desde o começo não tem sido possível identificar as manchas de óleo ainda no mar, por tratarem-se de um material pesado, que se movimenta cerca de 1,5 metro abaixo do nível da superfície, impossibilitando sua identificação e rastreamento, seja pelos sistemas de satélite e radar ou mesmo na tentativa de visualização por barcos, aviões e helicópteros. Tal dificuldade faz com que as manchas de óleo somente sejam identificadas quando tocam a costa. Inúmeras alternativas, como barreiras físicas e produtos bioquímicos, foram experimentadas até o momento, mas sem que obtivessem os resultados pretendidos. Desse modo, torna-se ainda mais importante o papel desempenhado pelos mais de 3.500 homens inicialmente empregados pela Marinha, IBAMA, Petrobras e demais órgãos federais, cujos quadros foram ainda complementados por inúmeros servidores de órgãos municipais e estaduais, bem como com a inestimável ajuda dos voluntários e entidades, que prontamente se juntaram ao esforço de todos nessa importante missão. Recentemente, esse efetivo foi aumentado ainda mais, com 5.000 homens das Forças Armadas. Enquanto todo esse esforço de identificação, monitoramento e retirada do óleo das nossas praias é feito, há intensa investigação sobre as causas e origens desse incidente pela Marinha do Brasil, Guardas Costeiras Estrangeiras e Polícia Federal. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de poços e misturas de origem venezuelana. Esse processo investigativo tem como principal objetivo determinar as causas e origens desse óleo e, com isso, não apenas fazer cessar o seu aparecimento no litoral brasileiro, mas também obter informações que nos permitam responsabilizar aqueles que tenham contribuído para esse desastre ambiental. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. O presidente Jair Bolsonaro determinou ainda a liberação de seguro defeso para aqueles que vivem da pesca e que tenham sido prejudicados pela contaminação do óleo, bem como o auxílio aos estados e municípios atingidos. Com a ajuda de todos, as nossas praias vêm sendo limpas praticamente no mesmo dia, sendo restabelecidas as condições para o turismo e a segurança dos visitantes e moradores, além da correta destinação do óleo coletado. Ao agradecer a todos os colaboradores e voluntários, ressaltamos a importância de comunicar com a máxima brevidade às autoridades sobre o surgimento de novos pontos de óleo na costa brasileira e ainda o imprescindível uso de equipamentos de segurança adequados no caso de participação da retirada do óleo encontrado. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Nós precisamos ter uma noção exata da extensão do nosso litoral e, infelizmente, aconteceu esse crime. Eu digo que isso é um crime ambiental, é um ato de terror cometido contra o Brasil.
As Forças Armadas estão na investigação disso daí, a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, estão investigando isso daí. O Ministério do Meio Ambiente, que tem poucas condições, porque a investigação tem que ser lá em cima. Identificaram a origem do óleo, mas não identificaram de onde que esse óleo saiu. Então é um crime ambiental absurdo. A extensão dos danos disso daí é ainda imensurável e nós precisamos ter mais instrumentos de proteção do nosso litoral. Isso envolve, e a gente precisa destacar isso aí, isso envolve o maior aparelhamento das Forças Armadas, porque somente depois que acontece um crime dessa natureza é que a gente chega à conclusão de que ainda falta muito de satélites que possam monitorar os navios que estão passando, falta muito de aeronaves que possam fazer o patrulhamento diário do nosso litoral, não só em relação a essa parte do óleo que foi derramado, mas também da pirataria. Quantos navios de outras bandeiras vêm pescar aqui nas águas territoriais brasileiras? Quantas ações criminosas dessa natureza não vêm acontecendo aí? São muitas. Então, infelizmente isso está acontecendo, a gente está na investigação, sabemos que o governo federal está investigando e agora é a redução de danos. Agora é o Ministério do Ambiente, as Forças Armadas e os estados também, os voluntários, todos atuando na redução de danos. É lamentável o que aconteceu e a gente espera respostas. E eu tenho a certeza absoluta de que o governo Bolsonaro, por todos os seus órgãos, estão buscando essas respostas para que os criminosos, esses terroristas, sejam enquadrados. Pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste. Ministros da Defesa, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente acompanham de perto o trabalho das equipes que auxiliam na remoção do óleo. O ministro da Defesa esteve em Pernambuco para sobrevoar as áreas atingidas. O voo foi da praia de Boa Viagem até Porto de Suape. À tarde, o sobrevoo foi em Salvador, na Bahia. Segundo ele, desde o início do aparecimento das manchas de óleo, o governo federal vem atuando com ações de monitoramento e redução de danos. Desde o início de setembro, a Marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou os trabalhos na região de Recife, com militares do Exército, Marinha, equipes do IBAMA, Defesa Civil, Prefeitura e os voluntários. Seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência. No mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho. O governo anunciou também R$2,5 milhões para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Além da Marinha, IBAMA e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações, com cerca de 5.000 homens. O trabalho das equipes na retirada dos resíduos de óleo é acompanhado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, aqui de Brasília. Hoje ele se reuniu com o comandante da Marinha, Ilques Barbosa. As investigações sobre a origem do óleo derramado continuam. As investigações correm em sigilo, evidentemente para preservar dados importantes. Eu posso dizer que existem instituições estrangeiras que estão nos apoiando. Estão cruzando dados. Tem mais de 30 embarcações aí para serem checadas, né? Dentro do período que a gente julga que pode ter ocorrido o lançamento dessa carga no mar. Agentes financeiros receberam com otimismo a aprovação da reforma e o dólar comercial caiu. Fechou o dia com o menor valor em 2 meses. A aprovação da reforma teve boa aceitação no mercado financeiro. Uma boa parte do movimento de ajuste para cima dos preços, o mercado já antecipou. Eu diria que uns 90% do que o mercado acionário, medido pelo Ibovespa, teria que subir, já subiu. Agora tem uns 10% para ele continuar subindo, depois de confirmada a aprovação da reforma no Senado. Então, eu diria que o mercado ainda pode chegar nos 110, 115 mil pontos, isolando os efeitos da reforma previdenciária. Depois da Previdência, o
governo deve dar sequência à agenda reformista. Já na próxima semana, a equipe econômica deve enviar ao Congresso Nacional projetos de lei para aumentar o controle dos gastos públicos, desonerar o orçamento da União e aumentar o repasse de verbas para estados e municípios. Medidas que são consideradas fundamentais para o país retomar a trajetória do crescimento. Agora vamos para os outros objetivos, né? Reforma tributária, administrativa, né? O mundo continua girando. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.